Fósseis revelam muito mais sobre um animal além de seu gênero ou nome de espécie. Eles podem dar aos cientistas informações valiosas sobre a vida, desafios e, ocasionalmente, causas complexas de morte dos animais. Alguns animais fósseis conhecidos morreram de formas extremamente horríveis, e hoje vamos detalhar algumas delas neste vídeo. Vale lembrar que muitos desses fósseis são achados que só acontecem uma vez na vida. A fossilização é rara, e só poucos animais que cumprem certos critérios são preservados nas rochas. Portanto, testemunhar exatamente como um animal morreu há milhões e milhões de anos é algo incrivelmente especial, embora talvez um pouco perturbador. Agora vamos explorar as piores formas de morrer preservadas no registro fóssil. Há 160 milhões de anos, no período Jurássico, do que um dia se tornaria a China, um colossal saurópode, Mimenquisauro, seguia por uma série de planícies lamacentas. Enquanto caminhava, seu peso de 20 a 30 toneladas fazia com que suas pegadas afundassem profundamente no solo macio abaixo dele, criando poços profundos toda vez que levantava a perna para dar o próximo passo. Esses poços eram grandes até para os padrões humanos. Com 1 a 2 metros de largura e profundidade, logo se enchiam de água e sedimentos conforme a lama voltava a cobri-los. Na formação Ucayuan, animais bem menores que Mimenquisauro viviam nos lamaçais, e muitos nem notavam esses poços de solo macio enquanto seguiam suas vidas. Um desses dinossauros era o Limossauro, um pequeno terópode do clado Ceratosauria. Ao atravessarem as antigas pegadas do Mimenquisauro, esses pequenos carnívoros começaram a afundar lentamente. Pegadas inofensivas rapidamente viraram armadilhas mortais para esses pequenos animais, e muitos acabaram afundando e morrendo. Embora esse destino deva ter sido inimaginavelmente estressante para aqueles pequenos limosauros, ele proporcionou aos seus fósseis um grau impecável de preservação. Uma cova, em particular, preservou até 9 indivíduos de limosauros de idades variadas, indicando que, repetidas vezes, essas armadilhas mortais fizeram inúmeras vítimas. Esses fósseis fantasticamente preservados, portanto, são frequentemente encontrados empilhados uns sobre os outros em um bloco cilíndrico de lama já endurecida. Muitos dos esqueletos frequentemente estão contorcidos e, visivelmente, parecem ter lutado quando morreram, pintando um quadro muito claro de um dos perigos mais ocultos e pouco conhecidos do período Jurássico. Mimentisauros, por sua vez, continuava andando lentamente, completamente alheio ao fato de que o simples ato de dar um passo havia acabado com a vida de vários dinossauros abaixo dele. Os cientistas encontraram não foi só o Limosaurus nos Poços da Morte. O maior animal achado em um desses poços foi o Guanlong, parente do Tiranossauro Rex, com 3 metros de comprimento. Outros trazem ossos de mamíferos, tartarugas e crocodilianos. Todos provavelmente tiveram destino semelhante e inimaginável. Enquanto a China Jurássica escondia poços mortais na lama, pequenos pterossauros europeus enfrentavam destinos tão brutais. O calcário de Solnhofen, na Alemanha, famoso por fósseis de animais de todos os tamanhos que viviam em mares rasos e quentes, preservou um desses encontros. A vítima agora é o Rhamphorhynchus, pequeno pterossauro costeiro com dentes afiados voltados para fora, usados para pegar peixes. O gênero provavelmente se comportava como aves marinhas atuais. Ao caçar, ele voava perto da água e usava os dentes como mini-arpões para pegar presas. Mesmo assim, ele não era o predador dominante em seu ambiente, como um fóssil demonstra. Neste caso, o pterossauro havia acabado de tentar mergulhar em uma lagoa tropical para capturar um pequeno peixe, Leptilepidis, das ondas. Ele conseguiu, e a presa já descia pela garganta do réptil quando outro animal, Aspidorhynchus, atacou. Aspidorhynchus era um peixe grande com focinho afiado e dentes em forma de agulha.
Em vida, parecia um misto de peixe-espada e peixe-jacaré. Porém, ele não perseguia o Leptilépides, mas o Rhamphorhynchus, e seu focinho perfurou a membrana da asa do réptil voador. Uma luta bizarra se seguiu. O pterossauro não conseguiu engolir o peixe preso na garganta e o peixe começou a se contorcer lá dentro. O pterossauro não pôde voar para um lugar seguro porque o Aspidorhynchus estava preso. Por sua vez, o peixe maior não conseguia nadar para longe, pois o peso do pterossauro, combinado com o fato de que seu focinho estava preso na asa, começou a segurar os dois. Os três animais afundaram juntos nas águas mais turvas e pobres em oxigênio dessa antiga lagoa. Os três morreram sufocados e sem nada ao redor para devorá-los no que era essencialmente um enorme tanque de toxinas, foram cobertos por sedimento e fossilizados. Isso levou à excelente preservação desse fóssil, mas, surpreendentemente, esse não é um caso isolado. Outros pterossauros e peixes foram achados preservados de forma parecida, depois de morderem mais do que conseguiam mastigar e afundarem nas águas tóxicas profundas. É um lembrete solene de que, mesmo quando você é vitorioso ao capturar sua presa, a luta ainda não acabou. Às vezes, elementos e forças físicas brutais da Terra tiram a vida dos animais. Cetacosaurus leucitinensis é um dos poucos dinossauros que os cientistas conseguiram retratar com total precisão. Pigmentos fossilizados indicaram que esse pequeno dinossauro ceratopsiano do Cretáceo na China era marrom, com detalhes pretos na cabeça. Eram pequenos herbívoros sociais que viviam nas densas florestas da formação Yixian, com centenas a milhares de fósseis de cetacossauro conhecidos em toda a Ásia. Um fóssil em particular, no entanto, preserva um grande número de indivíduos em um só lugar. Inicialmente descrito brevemente em 2004, cerca de 25 indivíduos estão presentes no fóssil em questão. 24 deles são filhotes, enquanto o indivíduo restante é um adolescente e, portanto, curiosamente, não é o progenitor dos filhotes. Isso foi visto como prova de que o cetacossauro era uma espécie altruísta. Isso significa que eles cuidavam dos filhotes dentro da sua comunidade, mesmo que esses filhotes não fossem seus próprios. Apesar dos esforços do jovem cetacossauro para cuidar dos irmãos e primos, todo o grupo morreu de forma catastrófica ao mesmo tempo. Ao analisar as rochas onde esses dinossauros foram preservados, paleontólogos encontraram muito material vulcânico. Isso indica que esses cetacossauros não morreram por inalação de fumaça, mas provavelmente por um lahar que desceu rápido pela montanha. Lahares são misturas densas de lama, água, rochas e vegetação que descem as encostas de vulcões durante erupções. Eles geralmente têm uma consistência semelhante à do concreto molhado e se movem rapidamente, chegando a até 48 km por hora. Quando o lahar atingiu o grupo de jovens cetacossauros, eles infelizmente não tiveram chance. A mistura os teria consumido totalmente, arrastando e prendendo-os, esmagando sob o peso do fluxo. Apesar de ser trágico imaginar tamanha perda de vida pré-histórica, é importante lembrar o quanto esse fóssil nos ensinou. É um dos fósseis de cetacossauro mais espetaculares e pode ter oferecido aos cientistas uma visão valiosa sobre os comportamentos sociais desses animais já extintos. Talvez os dinossauros fossem mais semelhantes a nós do que gostaríamos de pensar. A formação Maverano, famosa pelos fósseis do Cretáceo em Madagascar, destaca-se por seus predadores. Crocodilomorfos gigantes e dinossauros predadores eram comuns aqui, e nenhum é mais infame do que o Majungossauro. Medindo entre 6 a 8 metros quando adulto e pesando entre 700 e 1.000 quilos, este certamente era o predador de topo do seu ambiente. Ele caçava esses crocodilomorfos, dinossauros menores e outros répteis com suas mandíbulas extremamente poderosas. Evidências fósseis indicam que o Majungossauro pode ter se alimentado de membros da própria espécie.
Em 2007, foi encontrado um fóssil de majungossauro com grandes e profundas marcas de mordida em seu exterior. Nenhum outro predador, exceto o majungossauro da formação Maverano, poderia ter causado tal impacto, e a ideia de que essa espécie era canibal foi proposta. Além disso, foram encontrados espécimes de majungossauro que revelaram ossos de outros majungossauros dentro do conteúdo estomacal, o que implica que esses dinossauros estavam realmente se alimentando uns dos outros, e não apenas lutando. Curiosamente, isso não é tão incomum quanto parece. Evidências indicam que Tiranossauro e Alossauro também praticavam canibalismo, comportamento ainda comum na natureza. Algumas teorias tentam explicar por que o majungossauro parecia praticar canibalismo com tanta frequência. Primeiro, pode ser que um majungossauro esteja se alimentando do cadáver de outro que já morreu de causas naturais. Não é possível distinguir predação de carniceirismo se ambos os dinossauros não foram fossilizados juntos nessas situações. No entanto, é possível que grandes dinossauros predadores caçassem indivíduos menores ou jovens da mesma espécie. Comida é comida, independentemente da origem, e em tempos difíceis é preciso aproveitar o que tiver. Talvez a comida tenha ficado escassa, e eles recorreram a medidas drásticas para sobreviver. Talvez a teoria mais violenta em torno disso, no entanto, seja que Majungosaurus realmente matava e comia membros da sua própria espécie, mas talvez apenas quando estava lutando pelo direito de acasalar ou por território. Se um macho dominante derrotasse e matasse um intruso em seu território, nada o impediria de se banquetear com uma refeição de Majungosaurus depois. Dois adultos saudáveis da mesma espécie dificilmente caçariam um ao outro, pois isso traria grande risco de ferimentos e morte. Talvez fosse só mais um caso de dinossauros tentando aproveitar qualquer situação para conseguir alimento e sobreviver. Há muitos casos de mortes violentas no registro fóssil, mas este vídeo mostrou só alguns. Há fósseis que mostram Velociraptor atacando a garganta do Protoceratops. O fóssil de Allosaurus, chamado Big Al, foi encontrado com um furo na pelve, provavelmente feito pelo espinho de um Stegosaurus que ele não conseguiu abater. Podemos ver histórias trágicas de ictiossauros morrendo no parto, com o filhote parcialmente fora da mãe antes de ambos se afogarem. Os fósseis realmente podem nos contar muita coisa, mas infelizmente nem tudo isso é sempre agradável. O mundo natural muitas vezes é brutal e cheio de violência hoje, e certamente também era assim há milhões de anos. Conte nos comentários se você tem um fóssil favorito. Adoramos ouvir nossos espectadores. Até a próxima, nos vemos no próximo vídeo.